sobre gestão da diversidade e inclusão para funcionários da prefeitura lá de São Carlos, né? E aí eu até citei seu trabalho. Eu falei que eu estava lendo, porque entrou na discussão, né? A hora que a gente vai falar da comunidade, né? LGBT, PIAQ+. E aí eu falei, olha, eu tenho uma banca daqui a pouco, li o seu título, do seu trabalho, até mencionei umas frases que estavam na minha cabeça, que eu tinha lido, para justamente, né, já tentar provocar um pouco disso, né? Porque não é um tema fácil, né? Não é um tema você falando aí, né? Trazendo os relatos. Eu até pensei, eu falei, acho que a gente tem que começar quase com 1 minuto de silêncio, pedindo desculpas por tanto sofrimento que nós mesmos causamos, né, a essas pessoas que só desejam ter né, a liberdade mínima de serem, né, aquilo que nem elas muitas vezes sabem. Eu acho que esse primeiro, né, a primeira categoria que você traz ali, o primeiro agrupamento, ele é muito forte, né? Porque já evidencia isso, né? Quando você pergunta para a pessoa o que ela fala, puxa vida, né? Porque eu acho que é isso, o teu trabalho mostra, né? O quão esse tema, e aí quando a gente fala tema, é um tema que existe porque tem pessoas, né? O quanto esse tema é sensível, o quanto essas pessoas têm histórias que nos ensinam, né? Que minimamente deveriam nos ensinar a se posicionar como seres humanos e principalmente no papel, e aí nos vários papéis que a gente assume, né? De educador, de pessoa na sociedade, de funcionário de empresa, ou seja, né, os vários papéis. Mas, enfim, estou te dizendo isso porque para primeiro começar pontuando o quão importante eu acho trabalhos como esse, dizer que me impressionou o seu cuidado, assim, eu quando pego um trabalho, me chama muita atenção formatação, sempre olhei isso, né? Formatação, tal, eu sempre olho muito isso esteticamente, obviamente a gente não faz, né, muita avaliação nesse sentido, mas quando eu pego um trabalho como o seu, Fernanda, tão bem cuidado, assim, tem cada detalhe, você percebe que cada página teve uma atenção. Então, eu queria começar te parabenizando por isso, porque é um trabalho, assim, muito, muito bem cuidado. São 152 páginas, um errinho de nada sobrando, não tem um texto cortado, né? Tem inclusive sobram coisas aqui. Eu acho que parabéns muito, porque isso fala da sua dedicação. É um trabalho que você vê que ele não faltou fôlego nele. Não fala, na verdade, até sobrou. Quando eu olho ali as suas análises, normalmente as análises elas tendem a chegar um momento ali que você está na análise, você já está nadando, né? Você já está com a boia. E aqui não, aqui deu para ver que você ainda estava dando umas braçadas fortes. Então, parabéns, tá? Pela qualidade da entrega, né? Colocou até a revisão de português aqui, muito, muito bacana, tá? E porque você foi cuidando do seu trabalho, não só em termos de conteúdo, mas, né, principalmente em termos de forma, eu acho isso muito bacana, eu valorizo muito, tá bom? Bem, pontos altos assim do teu trabalho, eu acho que você traz uma justificativa com números muito bons, muito bons. Você contextualiza, eu acho que um dos pontos mais importantes dessa discussão, que é mostrar que a gente precisa falar sobre isso e tem números sobre isso, né? São pessoas que morrem. Então, esses dados que você trouxe aqui, eu gostei muito da sua justificativa.
a introdução, o seu referencial teórico, a hora que você faz, e aí que prazer em ler, né, a discussão que você faz sobre o dilema do reconhecimento e da redistribuição, né, que Ela estava foi... morrendo de medo disso, Eliane. Ela estava morrendo de medo disso, porque foi sugestão sua na qualificação, ela estava quase morrendo. Foi. Não, não precisa morrer. Eu fiquei muito satisfeita. Eu acho que você deu. Ó, tem até uma página 51 aqui, tem o último parágrafo seu. Olha aqui. É para. Não escreva isso aqui, não, Fernanda. É muito. Mas no último parágrafo seu lá, no entanto, é necessário dar atenção ao fato de que os remédios redistributivos afirmativos poderiam marcar a classe desfavorecida. Eu só grifei e escrevi perfeito, tá? É muito bom, muito bom mesmo. Acho que você entendeu na essência o que era para trazer, tá? Parabéns, assim, ponto altíssimo do teu trabalho. Só aqui, Jefferson, a gente já tem um caminhão para um artigo muito bom, tá? Só nessa parte aqui, usando alguns relatos e trabalhando especificamente como esses remédios, na perspectiva da Fraser, poderiam ou estão ligados às falas das pessoas que a Fernanda falou, só isso já dá um artigo de ponta, hein? Então, Fernanda, parabéns por essa bacana, porque eu não te dei uma missão fácil, não, né? Não te dei uma missão. Pegar Fraser não é fácil. Mas cumpriu muito bem, né? Até trouxe depois aqui, conseguiu fazer uma leitura muito boa, uma articulação muito boa. Parabéns, tá? Ponto alto também do seu trabalho, o 12 pessoas, não acho que é um público pequeno, não, porque é muito difícil não só encontrar essas pessoas, mas que essas pessoas queiram falar. Eu acho que isso é importante, né? Eu sei, porque quando eu fiz um trabalho com um grupo de travestis prostitutas, eu só consegui fazer uma vez, depois elas já não quiseram mais, né? Porque, obviamente, tem muita coisa aí. E então, 12 é um ponto alto do seu trabalho, sim, 12 participantes, né? E também a forma como você construiu, né? Trouxe toda essa história, né? São textos grandes, né? São sólidos, né? E aí depois a gente pode só pensar uma forma, mas a dissertação, eu gosto de dissertação por causa disso, né? Não sou muito fã dos artigos, embora sempre avalie, mas não sou fã dos artigos porque os artigos não permitem essa riqueza. E principalmente para nós, enquanto avaliadores de banca, ver o quanto de fato um aluno mergulha, né? Você tem uma escrita, uma redação excelente, né? Claro que aí o viés da escola, né? Não é o viés, mas acho que é uma habilidade ainda mais desenvolvida. E é muito bom ler um texto bem escrito, mas não só pela escrita cuidadosa, mas pelo conteúdo, pela apropriação. Né? Eu senti muito isso lendo o seu texto. Eu considero uma dissertação densa, tá? Quase uma tese de doutorado. Bem, uma linguagem robusta, um cuidado na escrita, né? Até estava comentando com uma pessoa e ele falou assim: nossa, então tá, na sua perspectiva está quase um doutorado? Eu falei: olha, eu considero uma tese, perto de uma tese de doutorado, sim, por todo o cuidado que você teve aqui e principalmente pelo fôlego, pelo arranjo, pela forma. Não é um texto prolixo, não é um texto que você repete, é um texto que você vai construindo ele. Então, eu gostei muito e queria destacar isso como os pontos altíssimos do seu trabalho, tá bom? Agora, o que eu vou fazer é trazer alguns, mas são pequenos pontos, tá? Só para a gente pensar junto, porque você estava falando, e aí eu lembrei, né? Porque eu falei, gente, o que tá com... Eu não lembrava que você queria falar com adolescentes. Lembra? Era adolescentes. Aí eu lembrei, falei, a Fernanda quer falar com adolescentes. E aí os adolescentes ficaram na sua cabeça, né, Fernanda?
os adolescentes ficaram na sua cabeça porque contexto escolar, aí tem os indivíduos, né? E eu falei assim, os adolescentes ficaram aqui de algum jeito representados por esses adultos que já saíram da escola, mas que estão aqui, né? Então, é só mesmo, acho que uma questão de forma para a gente pensar isso aqui agora como artigo, porque como matéria-prima, você e Jefferson, vocês têm, assim, não é nem um potinho, tá? Já é um baldão de ouro em termos de conteúdo, em termos de análise, em termos de teoria mesmo, essa amarração. Então, aqui a gente tem uma riqueza que vocês vão poder fazer inúmeros recortes e alguns até pensando aí também, não o contexto escolar, mas a influência do contexto escolar dentro das organizações de trabalho, tá? E aí, então, a minha fala agora vai ser pontuar algumas coisas para a gente pensar já os futuros artigos aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que um ponto importante, esqueci de falar, mas seu prólogo também, olha, seu prólogo eu quase senti vontade de ver num livro, tá? Vou deixar a sugestão aí, porque, nossa, eu fiquei encantada aqui com seu prólogo, tá? Nossa, fiquei demais, demais. A hora que você fala do feto ainda isolados, ao túmulo multicercados, o exterior nos limita, nos condiciona e dita quem somos. Somos frutos de uma engrenagem que nos sinaliza ao que podemos ou não fazer, ao que devemos ou não desejar, se cada ação permanecerá ou rapidamente se ofuscará. Olha, vou te falar uma coisa, Fernanda, vamos para um livro, tá? Porque, de fato, você tem aí uma escrita e uma energia e um conhecimento muito, muito bacana e profundo, hein? Porque me fez refletir um monte de coisa. Agora, vendo lá, então tá, tem fui dando uma olhada, gostei das suas citações, acho que você usa aí, né, os seus autores, depois fui até ver alguns ali que eu nem conhecia, que estava junto com a Fraser. E aí vamos lá, então, para o seu problema de pesquisa e o objetivo. Olhando para o seu problema, né, quando você coloca assim, ó, como se dá a construção identitária de estudantes transgêneros em organizações escolares? E aí a gente vai para o objetivo, analisar como se dá a construção de identidade de estudantes transgêneros egressos de escolas estaduais, pertencentes, tal. Aí a gente vê, primeiro, isso é muito comum, tá, gente? Se tem uma coisa que a gente sempre vai poder olhar um pouco, é a questão do objetivo e do problema, tá? A questão é mais a redação, porque a ideia, ela está dada, tá? Isso aí foi cumprido, o objetivo do trabalho está ali muito claramente, mas a minha sugestão é assim, lá no seu título, você coloca histórias e memórias de indivíduos transgêneros em contexto escolar. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque por conta da idade deles, e eu vou falar daqui a pouco exatamente o ponto. Só que aí, quando eu olho para o seu título, e aí eu venho para o problema de pesquisa, como se dá a construção identitária de estudantes, na minha cabeça são estudantes, pessoas que estão estudando, tá? E aí eu até fiquei pensando, a gente poderia pôr ex-alunos, para ficar mais claro, porque este trabalho, Fernanda, primeiro, ele tem que virar um manualzinho e você entregar na escola para diretores, fazer uma palestra, tá? Acho que esse é o primeiro passo. Ó, gente, eu quero vir nessa escola aqui, na escola, e eu quero falar para vocês quais são os relatos que nós temos de ex-alunos dessa escola. Eu acho que Eliane, já tem até uma diretora aqui na sala assistindo, porque já vai levar a Fernanda lá. Assim, olha, na minha opinião, é assim, é serviço de utilidade pública. É você pegar e mostrar para diretores, para professores, né? Olha aqui o que ex-alunos, né, nesta condição vivenciaram.
Se você tem diretriz, você tem como criar diretrizes a partir de pessoas que viveram e que sofreram situações que hoje a escola tem responsabilidade em não admitir mais. Porque não é assim, não tem que ser um ciclo sucessivo de sofrimento. A gente precisa estancar isso, a gente precisa parar isso. A gente precisa cuidar das pessoas, né? Então, acho que o teu trabalho, ele tem um caráter de utilidade pública para diretores, e que bom que tem uma diretora aí, porque você levar, você transformou dores, sentimentos em conteúdo, em pesquisa, em conteúdo científico. Não é a Fernanda que fala, é um trabalho científico, né, de uma futura mestre na área da administração, que traz aí, né, assim, eu digo, a gente fala tanto de ações, de práticas, mas como que a gente constrói elas? A gente constrói elas com elementos, e principalmente elementos científicos, que não têm viés, né? Elementos que são extremamente cuidados, aliás, dados, resultados que são tratados e cuidados para revelarem um cenário que vai trazer uma foto, né? Ou vai trazer algo para poder dizer, olha, vamos partir daqui. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Só que aí, na minha leitura, a gente vai precisar ajustar essa questão dos ex-alunos. Eu não acho que e aí a minha sugestão de problema de pesquisa, e lendo os seus resultados, para mim, o seu problema de pesquisa seria quais as influências que Eliane? sobre sua construção. Eliane, Oi. você pode repetir o problema? Porque ele cortou um pouquinho. Ah, tá, vou sim. Ó, quais as influências que ex-alunos transgêneros percebem sobre sua construção identitária? Porque você levanta tudo na sua análise. Você deixa, inclusive, você mostrou na sua apresentação as categorias. Então, vai ser primeiro, né? Tem lá a questão deles nem saberem, né? Quem sou eu? Então, quais são as influências? Está nítido. A falta de compreensão, né? A falta de clareza, e muitas vezes eu tenho dúvida de quem eu sou, porque tem uma sociedade dizendo que eu não sou quem eu deveria ser. Como assim? Né? Então, acho que seriam quais as influências, né? Quais, e você tem, então, e aí você deixou muito claro lá uma influência, a estrutura escolar, a estrutura da escola é uma influência gigantesca na construção identitária desses jovens, né? Tá dado lá, tá rasgado até. Então você vai construir isso como uma boa professora em passos para que as pessoas entendam, olha, as influências que interferem, ou seja, a gente sabe que a escola molda todo mundo, a gente sabe. Mas qual que é o objetivo da escola? Moldar os alunos no sentido da construção de caráter, no sentido da construção de sujeito. E eu não acho que a escola tem o papel de desconstruir. E o que a gente observa no seu trabalho? Que ela desconstruiu, que ela massacrou, que ela foi elemento totalmente tóxico na vida de alguns. Quando eu falo escola, são as pessoas que estão dentro dela, obviamente, né? Embora a gente possa falar de estrutura física, né? Quando a gente está falando de um banheiro ou de outras coisas também. Então, na minha opinião, seriam quais as influências que ex-alunos transgênero percebem sobre a construção, né? Sua construção identitária. Aí, no objetivo, aí sim, eu manteria analisar como se dá, porque daí você diferencia. Uma coisa é a sua problemática, né? Quais as influências, né? E aí você identifica quais são. E aí, depois você analisa como se dá essa construção. E aí sim, o seu objetivo é esse. Eu acho, aí eu só melhoraria aqui, porque eu estou pensando nas pessoas que vão ler. Então, eu colocaria de ex-estudantes, né? Ou pessoas transgêneros que estudaram, algo assim que marque muito que não é aluno, não é contexto escolar.
Aí, e eu tiraria as escolas estaduais pertencentes à superintendência, deixaria isso aí só para a sua metodologia, tá? Então, acho que esse era o ponto que eu queria colocar em termos de pensando aí os sujeitos. E aí, ok, né? Você coloca. Só o seu objetivo específico, analisar como as demandas de reconhecimento da diferença, né? Influencia na construção porque o reconhecimento ele já vem um pouco da reconhecimento da diferença. Eu fiquei um pouco de dúvida se a pessoa entenderia de primeira, mas também não acho que. Depois vocês podem pensar, mas não acho que seja um grande problema. É só mesmo porque como demandas de reconhecimento da diferença, né? Às vezes a gente fica, às vezes a palavra diferença me deixa um pouco incomodada porque a gente reforça a diferença. Mas eu sei que a diferença é o que de fato é o que a gente está falando de diferença, né? Mas isso é uma coisa que eu estou pensando ainda, como que a gente poderia substituir essa questão da diferença. Mas é só para a gente pensar, tá bom? Outra sugestão. Você tem que pensar que esse texto seu tem que chegar para quem não é do nosso grupo. Pessoas têm que chegar para empresas, tem que chegar para pessoas que resistem mais à discussão da temática. E aí a minha sugestão que você coloque notas de rodapé para explicar conceitos que para nós são básicos, mas que para várias pessoas não são. Por exemplo, pessoa não binária, né? Parece que não, mas isso aqui é uma coisinha. Hoje eu estava explicando para o grupo o que era, porque eles tinham que preencher um questionário. E aí eu estava explicando o que era, o não binária, tal, isso e aquilo. E aí, até mesmo a questão trans, né? Segundo, tomar um cuidado para trazer uma definição, notinha de rodapé, fica ali bonitinho. Às vezes porque a pessoa pode ouvir falar, é igual ao feminismo, né? Quando a gente fala do feminismo, fala quem aqui é feminista? Ninguém levanta a mão, né? Porque porque feminismo, machismo. Quando você diz que o feminismo o que é feminismo? E você não precisa nem pegar aí uma Simone de Beauvoir, não. Você pega o dicionário, pega lá o que é feminismo no dicionário. Um movimento que busca a igualdade, né, para homens e mulheres de oportunidade. Aí o pessoal fala, nossa, mas eu nem sabia que o feminismo era isso. Então, você está entendendo? Acho que as notinhas de rodapé, só para ficar mais aí, né, as pessoas verem, tá? Ok, aí tá. Então, deixa eu... Agora vamos lá para o ponto. Eu gostei bastante. Eu acho que tem um ponto aí, que eu já falei, o seu referencial ficou um ponto alto. Eu acho que nós não precisamos nem gastar muito tempo em ampliar nada, porque acho que você já coloca tudo que dá conta aí para explicar sobre o seu trabalho. Aí agora nós vamos para os sujeitos da pesquisa, né? Aí vem, acho que o ponto principal do teu trabalho. Eu fui lendo o seu texto e para cada um que aparecia, eu fui buscando a idade, tá? Porque eu acho que isso é um ponto importante. A gente tem nós temos duas, né, de 23 anos, que aí são pessoas que, obviamente, estão mais vou chamar sintonizadas, porque elas, de fato, estão vivendo, né, 23, 27 anos, elas pegaram, de 23 nem tanto, 27 nem tanto, mas 23 ainda pegou, porque no mínimo uns 5 anos nós estamos falando mais sobre isso, né? Então, eu penso que desde os 18, elas já estão aí, né, tendo mais acesso a informações. Agora, a Jana de 60, né? Aí eu já começo a pensar um pouco mais, e a Marra de 39, que também não é, né? O 31, 30, mas aí eu já começo a pensar um pouco nas questões de geração e a influência do contexto escolar nisso. Então,
em termos de diversidade de pessoas aqui, isso ficou ótimo. Acho que não tem nem o que falar. Eu acho que um ponto que merece uma atenção, embora você coloque lá no final do seu texto, mas eu acho que a gente precisaria deixar isso mais amarrado, e aí talvez a gente vai ter que dar uma, né, como sugestão, dar uma alteradinha aí. Eu colocaria histórias, narrativas de identidade, histórias e memórias de indivíduos transgêneros. Eu tiraria em contexto escolar, e aí eu faço essa questão, né, porque eu entendo o contexto escolar agora como algo que influenciou, né, parte da vida dessas pessoas. E ter uma pessoa de 60 anos, para mim, é muito emblemático, né? Por quê? Porque já é uma pessoa que está ali distante dessa escola que a gente está falando, né? Tem um superior em andamento, e aí eu fiquei pensando se seria o primeiro, o segundo. É o primeiro? Eliane, é o primeiro. É o... Ela inclusive fala que essa entrevistada da Fernanda, que ela está fazendo agora, acho que é serviço social, e ela só está fazendo agora porque foi o único momento na vida dela que foi possível. Então, gente, só a Jana eu já pegaria. Pegaria a Jana ali e pegaria todo o relato dela, e ali eu pegaria a história oral dela e já faria um. Você está entendendo? Porque são 60 anos, está iniciando, né? Aposentada, e aí, né, toda essa. Nossa, só ela, porque, quer queira ou não, ela acabou sendo aí, né, ela escapa um pouco desse grupo que está mais próximo, né? Então, e que eu acho que merece um destaque ali depois, tá, Fernanda? Eu acho que você precisa, em algum momento, dizer que, quando você está falando das pessoas aqui que você pegou, né, eu acho que você poderia dizer que, olha, houve aí né, foram pessoas que se dispuseram a falar, que atendem, né, os requisitos da pesquisa, mas, obviamente, dada né, essa questão de proximidade, a gente tem um público mais diverso. Deixar isso bem especificado, porque você pode ser questionada sobre a influência do contexto escolar para quem já tem 60 anos. Agora, se você trouxesse o contexto escolar daquilo que ela está fazendo até hoje, da faculdade, por exemplo, aí talvez mudaria alguma coisa. Mas, né, do jeito que está aqui, eu acho que é melhor você fazer algumas ressalvas nesse sentido. Então, quando você traz... E aí são tantas coisas, deixa eu escolher o que eu falo aqui, porque senão eu... Nossa Senhora, vamos lá. Assim, interessante que você citou o exemplo aí também na sua apresentação, né? A pessoa tinha um medo danado, e aí quando o pai e a mãe o pai não, o avô e a avó, né, vê na televisão, aí eu me lembrei daquele fato, né? A gente teve semana passada, acho que foi semana passada, um curso de letramento sobre pessoas com deficiência, e aí a professora estava falando, né, que antigamente as pessoas que tinham qualquer coisa fora do padrão, elas eram chamadas para shows, né? Elas eram chamadas, porque as pessoas gostavam de ver o diferente. Na hora e eles eram chamados, inclusive, de aberrações. Lembra a história da mulher barbada, coisas do gênero, né? E aí que surge o termo dos anormais, tal. Aí eu pensei, né? Olha que interessante. A questão da arte, quer queira ou não, legitima algumas coisas. E por que será que legitima, né? Nossa, meu neto é um artista. Me gerou muita coisa na cabeça. Eu fiquei pensando se não estaria aí um processo, um elemento para o processo de reconhecimento, né? Será que se a gente se nós somos uma pessoa trans, mas uma pessoa trans de notoriedade, ou que faça algo, será que isso nos colocaria num lugar diferente daquelas pessoas que não conseguem, por exemplo? Né? Claro, isso aí eu viajei, porque fui lendo seu trabalho, voltei, né? Mas também a gente não pode dizer que não, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. E se elas não buscam alguma forma ou algum refúgio, né? E aí é interessante, porque hoje eu terminei a aula
E aí eu vi uma coisa que eu estava te ouvindo falar, e aí acho que hoje eu fiquei muito sensível também com isso, né? Lendo o seu, olha só, hoje foi uma overdose. Porque ontem à noite eu fui até tarde lendo seu trabalho. Acordei, fui dar aula. Aí voltei e estou aqui no seu trabalho. Então, eu estou numa overdose de situações delicadas e sensíveis. Terminei a aula, veio um funcionário e ele estava, né, um homem de aproximadamente uns 35 anos, e ele chegou para mim com o olho cheio d'água já. Eu estranhei, falei, nossa, né? Aí ele falou assim, professora, eu queria só uma dica sua. Aí eu já vi que ele estava um pouco emocionado, mas estava se segurando, não estava ali. Eu falei assim, professora, eu tenho uma filha de 11 anos e que ela está falando para mim que ela só gosta de menina. E eu não sei o que fazer, professora, porque eu queria uma dica, porque ela tem aversão a homens, ela não gosta de meninos, e aí eu falei para ela, filha, mas é porque essa sala tua não tem menino gente boa, mas tem muito homem bom. E aí ele foi começando a falar, né? O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, elas estão sem saber como lidar. Eu falei assim, não, o que você precisa fazer é acolher a sua filha. Ele falou, não, isso para mim, e quase chorando, né? Isso para mim está claro. O problema é que essa sociedade vai fazer com ela, professora. Aí eu falei assim, essa sociedade, infelizmente, vai rotulá-la de tudo, né? Mas, e aí eu terminei com ele, falei, olha, agora eu preciso ir, que eu tenho que estar no horário lá. E eu falei para ele, mas me manda um e-mail para a gente tentar conversar. E aí você vê que as pessoas, elas ficam sem saber o que fazer. Então, a pessoa que ela não consegue ter consciência, muitas vezes, do que ela é, e a pessoa que vive, né? E aí a gente está falando das pessoas próximas, e aí me chamou muita atenção ele vir falar comigo e eu ter lido esse relato aqui dos avós. Eu achei que teve uma, né, quer queira ou não, talvez é um jeito da gente tá considerando. E isso me chamou muita atenção e eu acho que a gente deveria, talvez, tentar entender também como é para as pessoas que apoiam e as que não apoiam, né? A gente sabe que tem um monte de coisa aí, mas eu acho que isso fica nítido também, tanto quanto a gente está falando de pessoas trans, ou quando a gente entra nessa questão que você depois vai trazer, sexualidade e gênero, né? Você viu como isso está muito, né? Tá perpassado? E aí, eu acho que um outro ponto muito importante é quando você vem trazendo, e aí você vem trazendo seus relatos, bom você ter grifado, tá? O texto, porque ele vai ficando, né? Tem que. A gente vai, obviamente, para a gente que está lendo, está muito bom, né? E aí toda essa interlocução que você vai fazendo, até quando você chama o Foucault, o Ferclot, né? Tudo aqui fica tudo muito ajustado. Então, eu acho que você consegue ir explicando, mas eu acho que um ponto que talvez, pensando aí os artigos, nós vamos ter que talvez pensar alguns recortes para dar uma ênfase mesmo, tá? E aí, quando eu falo ênfase, eu vou pedir de você que você tente extrair aquela frase que, embora você tenha marcado, seja aquela frase que mais evidencia o relato, a história daquela pessoa. Porque, quer queira ou não, algumas apareceram mais. E isso é natural, né? Isso daí é natural porque a gente sabe que tem pessoas que aparecem e falam mais, tem pessoas que falam menos. Agora, uma coisa que me chamou, eu só estou trocando de lugar aqui, uma coisa que me chamou bastante atenção no seu texto, e aí eu só vou confirmar com você, mas eu tenho certeza que isso não aconteceu. Eu achei os relatos assim, muito de pessoas muito conscientes, Fernanda. Você não houve correção da fala deles, não, né? Tá na íntegra o que eles falaram? Não houve correção. E eu até esqueci de ressaltar o quanto que eu aprendi com essas pessoas. E reforço que são pessoas que estão
inseridas em movimentos, em coletivos. Então, são pessoas que têm uma certa criticidade a respeito da sua situação e que estão engajadas nessa luta. Então, assim, desde a primeira pessoa que eu entrevistei até a última, todas me acrescentaram assim, conhecimento muito maior do que eu poderia pensar vindo delas e vindo de qualquer outra pessoa. E eu não sei se a senhora lembra da frase do Bruno, quando ele, na qualificação, quando ele falou assim, como que você vai conversar com essas pessoas, como que você vai se aproximar dessas pessoas, e eu hesitei por muito tempo em iniciar as entrevistas. Eu devo ter ficado aí um bom tempo sem ter conversado, porque eu estava com medo de não conseguir sair nada da entrevista. De eu não conseguir conversar e as pessoas também não conseguirem falar comigo. E quando as nossas entrevistas foram se decorrendo, eu tenho entrevista de 3 horas. Então, assim, são pessoas assim, que estão no ensino superior, são pessoas que abandonaram o ensino superior também, mas são pessoas do ensino médio e que também estão em coletivos. Eu acho que isso é o mais importante. Tá bom. Ótimo. Eliane, não, eu acho que você vai... Eliane, uma outra coisa que é interessante, que no início da pesquisa da Fernanda, as primeiras pessoas que ela foi entrevistar perguntavam ela qual que seria a devolutiva, se um dia eles iam ficar pelo menos sabendo da pesquisa, dos resultados, porque ela falou assim, teve uma que falou assim, porque tem muita gente que vem, procura a gente, faz pesquisas, faz artigo, dissertação, tese, e a gente nunca mais fica sabendo de nada. Isso é um absurdo, ainda mais quando você consegue uma comunidade como essa. Eu acho, isso chamou muita atenção. Fernanda, eu concordo plenamente com você que a gente aprende demais com eles e com elas, porque não é a nossa realidade, está longe de ser. Quando eu comecei a ler demarcação social, a pessoa foi falar, eu falei, gente, mas isso aqui está quase nossa, tá quase, né? Uma fala que sem você só se colocando aqui, você parece que a pessoa, eu acho que você poderia destacar isso, porque chama muita atenção da gente. E sabe por quê que chama atenção também? Porque eu fui dar uma olhada na escolaridade, né? E aí eu fui dar uma olhada na escolaridade e tal, né? Embora a gente tenha ensino médio, a grande maioria, um superior incompleto, a gente só tem 2 com superior completo, né? Ensino médio incompleto. Então, eu comecei a perceber que entre aspas, né? Mas a militância, ela dá esse conteúdo, né? Ela permite que eles possam falar de um jeito assim muito claro, muito não, e de um jeito assim que o questionador, nossa, eu fui marcando vários aqui. Então, eu acho que você tem que levar isso, você já assumiu esse compromisso lá também, né? Sim, de levar, eu né? também chamei, eu enviei o convite para cada um deles, tive justificativas, e tem a questão de estar presente também numa outra cidade, né, que não é deles também. E outra coisa importante também era a questão que quando eles falavam, e tinha alguns que falavam assim, nossa, viajei aqui, de estar falando, né, muito... E eu falei, não, você está falando tudo aquilo que eu estudei, que eu precisei de fazer antes de vir aqui te entrevistar. Então, casou muito. A senhora também me chamou a atenção lá na qualificação a respeito da militância. Mas eu encontrei do meu lado também pessoas militantes. Com certeza. Então... E o seu texto não está militante, Fernanda. Você prova que aí sim você de fato é pesquisadora. Embora a gente saiba que a isenção é uma das maiores dificuldades do pesquisador, ainda mais em temáticas dessa natureza. Mas se tem uma coisa, só lá no finalzinho que eu vou, são 2 palavrinhas, mas que não está longe de ser militância aqui, não tem militância nenhuma. Você não está nesse texto, Fernanda. O que está nesse texto aqui é o trabalho de uma pesquisadora. Você está entendendo? Os valores da Fernanda, o que a Fernanda pensa, o que a Fernanda faz, não estão presentes aqui, embora possam estar totalmente contemplados aqui.
Então, acho que você atingiu, de fato, aquela maturidade necessária para um texto científico. Trazer ele na sua essência, com a sensibilidade, sem ser militante. E, né, para que não haja recorte aí dessa minha fala, a militância é totalmente bem-vinda, gente. Pode ser, né? Aqui não é a professora falando que não pode ser militante de jeito nenhum, mas não num texto científico, né? Num texto científico nós não podemos ser. Num texto informativo, numa matéria de jornal, em qualquer outro lugar, tudo bem. Mas num texto científico, a gente tem que buscar a imparcialidade. E a gente sabe que isso é muito difícil em pesquisas qualitativas, né? O seu texto está, assim, perfeito, não tem, você vê que você deixa, né, os seus sujeitos de pesquisa que falam. E a forma como você vai trazendo e costurando com os autores, ela vai dando só essa coerência, que é o que a gente precisa saber. Isso aqui está amarrado ao quê, né? Então, de fato, você está falando aí, né? Olha aqui, tem uma pessoa na parte 77, sou uma pessoa racializada, entendendo todos os meus atravessamentos, tanto nos níveis de privilégio quanto nos níveis de acesso, como também nos níveis de violência sofrida. Fui uma criança muito precoce. Gente, olha isso, né? Que você vai lendo, você vai falando, meu Deus, né? Porque, e acho que é importante se reforçar isso, porque mostra que essas pessoas são marginalizadas e olha a forma como elas se apropriam, olha a forma como elas falam, né? Olha, então acho que você tem uma análise de conteúdo aí, de palavras mesmo, que mostra uma. Eu fiquei. E assim, eu nem sei se a palavra é essa, né? Mas a gente fica, talvez seja vieses, né? Ou juízos de valor, de achar que a pessoa vai falar de um jeito diferente, ou um jeito, né, menos intelectualizado. Ó, preconceito aí, né? Ó o juízo de valor que a gente tem. Então, acho importante mostrar e reforçar esses discursos de tão grande qualidade, não só na forma como são ditos, mas na forma como eles, né, refletem em nós o conteúdo. Então, eu achei fantástico. Só ali dá para fazer depois uma análise de conteúdo das palavras, só para a gente ver o quanto ou para pensar uma nuvem de palavras também, o quanto aparece, né, de conceitos tão importantes. Então, eu fiquei bem impressionada com isso também. Inclusive, Eliane, esse foi um dos fatos que a Fernanda já tinha chamado a atenção falando desde o início, quando a gente estava começando a construir a análise dela. Eu acho que ela tinha feito 3 entrevistas, ela chegava para mim e falava assim, pessoal, você vai achar que eu alterei a entrevista, mas está exatamente da forma que as pessoas falaram, porque os resultados vieram assim, que a gente ficou realmente chocado, sabe? Ficou com a riqueza dos dados e tudo. Total. E ela ainda falava comigo assim, e eu fico mais impressionado de como que tudo que eu estudei ao longo do mestrado, no referencial teórico e tal, para a construção da teoria, estava presente ali. Exato. Não, chegou uma hora que eu falei, gente, será que tem algum ajuste aqui? Será que o Fernando foi arrumando? Tinha hora que eu confundia relato com a parte de análise. Aí eu falava, não, porque ela está na formatação de relato. Fiquei mesmo impressionada, né? Até escrevi aqui, né? Na 107, né? A Kins, o Line, a área, até escrevi a consciência de muita coisa, né? Como tem consciência. Eu acho que gênero é uma construção social. A gente fala isso em sala de aula. A gente ensina isso em sala de aula. Como que chegou para esse pessoal? Eles não fizeram curso de feminismo, eles não fizeram curso nenhum, né? Ou seja, eles viveram. O que eles estão falando não é fruto de uma teoria que a gente leva para os nossos alunos que nunca, né, que às vezes não entendem ou não experimentaram isso. Quando eles falam aqui, eu acho que gênero é uma construção social, essa frase aqui, eu pensei, gente, tá falando uma pessoa que vive e sente isso. Não precisou vir ninguém, não precisou vir a Simone de Beauvoir, não precisou vir ninguém falar, porque são pessoas que falam, não, de fato, né? Gênero é uma construção social e eu sei disso porque eu estou sofrendo isso. Então, né, não acho que gênero existe. Eu acho que são os nossos novos autores contemporâneos, seriam eles, né? Penso eu.
a pena é a falta de oportunidade, né? Porque olha aí, né, pessoas que poderiam, se tivessem oportunidade, né, já ter aí até seus livros escritos. Então, eu acho que você cumpre um papel muito bom de poder dar voz, não só voz, mas dizer como eles querem que a voz deles seja ouvida, né? Porque eu acho que é bem isso. A gente não, nosso papel não é só dar voz, não, é perguntar para eles que jeito vocês querem que a sua voz seja ouvida. Então, pergunte para eles também sobre isso, né? Sobre como que é que chega. Bem, enfim, muita coisa. Você viu que eu fui refletindo, tal. Muita coisa, muita coisa. Aí, lá na página 139, no finalzinho, então você vai caminhando, né? Eu acho que depois, dado aos seus sujeitos de pesquisa, eu acho que talvez mereceria posicionar eles aqui no final também, né? Porque você diz assim, ó, pode-se afirmar não ser justo que algum sujeito seja negado reconhecimento simplesmente em virtude de padrões institucionalizados. Quando você coloca assim, pode-se afirmar não ser justo, eu colocaria, eu aqui, embora você termine com a Fraser, eu continuaria com a Fraser, porque essa questão de justiça é dela, tá? Porque senão vai ficar tudo que você construiu, parece que é a opinião sua no final, né? Então, ainda dizendo, né, segundo e diante de tudo que foi visto, considerando essas pessoas que já estão, né, há mais tempo longe da escola, mas entendendo que a escola influenciou o que eles são hoje, né? A Fraser, o seu conceito de justiça nos indica que parece não ser justo, né, que algum sujeito seja negado o reconhecimento. Aí você se protege, traz a Fraser novamente e trabalha o restante do seu parágrafo, que ficou muito bom, né? O não reconhecimento é equivocado por constituir uma forma de subordinação. Eu acho que o não reconhecimento talvez não seja um equívoco, eu acho que ele é fruto de preconceito ou de discriminação. Equivocado não é, não. Pode. Eu acho que o equivocado coloca quando eu não estou sabendo muito bem, mas tem pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo. Então, essa palavra equivocada, acho que você poderia substituir, porque você está terminando aqui falando o seguinte, né? Que, gente, é necessário, tudo isso aqui mostra que nós somos, né? Que nós temos, que nós negamos muitas coisas, que o reconhecimento é pedra fundamental para que essas pessoas possam existir. Essas pessoas já existem, por isso, talvez então a gente tenha que ressignificar alguma coisa para legitimar de fato a existência, né, dessas pessoas. E aí essa remediação, né, essa visão injusta, e como nós vamos fazer isso, aí você diz o seguinte, que existem soluções, possíveis soluções, usando até o que a Fraser fala, mas que esse cenário mostra que antes para essas pessoas, qual seria a solução? Para uma pessoa de 60 anos, qual é a solução agora? Olha que pergunta boa para fazer para ela. Né? Você tem 60 anos, ou seja, mais de meia vida vivida. O que seria uma solução afirmativa? O que seria um remédio, né, afirmativo para você, de reconhecimento? O que seria um reconhecimento? O que você gostaria que a gente fizesse para as outras pessoas? Né? Então, eu acho que o seu trabalho ele precisa ficar mais marcado no Eliane, ela fez essa pergunta, só não colocou. Mentira! Ela fez exatamente essa pergunta. Eu perguntei para ela, e aí, agora? O que seria um modelo de escola ideal para você? O que você pensaria na escola agora, para a sua pessoa do passado, mas também para as pessoas que virão ou que estão nelas? Eu fiz essa pergunta. Fez. Então você coloque, eu deixaria esse parágrafo e terminaria com um outro parágrafo dizendo assim: pode trazer a fala dela, pode trazer inclusive a fala dela. Qual seria a escola, né? Que escola você. E aí você pode até chamar, porque é o seguinte: você não pode jogar. Eu não vou falar para você numa pesquisa qualitativa ignorar a pessoa de 60 anos porque ela não está na média.
Não dá, né? Até porque não existe média. Existem seres humanos. E você conseguiu falar com seres humanos destas idades. Então, eu terminaria de forma muito pontual dizendo, olha, para, né? Fugiu agora, não lembro o nome dela aqui, mas para ela, né? A escola, né? Que tem 60 anos, que saiu da escola já há seus 45 anos no mínimo, né? Se a gente pensar, 40 e poucos anos, a escola ideal é aquela que poderia, e aí você coloca isso. Gente, isso é... E aí você consegue, você arranja dois lados. Primeiro, de dizer, gente, é assim. E segundo, de falar, olha, são pessoas que viveram um contexto, né? Que viveram a escola já na condição de trans, mas que tem essa percepção. Eu colocaria isso nesse último parágrafo, para ficar fantástico, tá bom? Uhum. E aí, e manda a Fraser, e daí você traz esse último. Eu acho que tem que dar notoriedade para ela. Ela é uma pessoa que seria aí, né, o carro-chefe das outras pessoas, e cada uma muito importante nessa construção que você fez. Todas têm a mesma importância. A diferença é que deixa eu pegar aqui, porque a Jana. A diferença é que a Jana tem mais tempo e, infelizmente, é de sofrimento. É isso que é triste. Você está entendendo que você tem que dar evidência para ela? Porque desses grupos... Ela hoje faz parte da Comissão de Direitos Humanos e ela fala que é muito triste ela ver a história dela sendo contada novamente por outras pessoas. Ela fala essa palavra, a história dela. Então, a história dela, que foi há 45 anos, ela se repete nos tempos atuais, por outras pessoas. Então, acho que agora você chega para ela e fala, essa história é tua, tá? Então, diga aqui, ó, se eu posso contar a tua história pela sua perspectiva, né? Então, acho que isso é muito forte. É o que a pesquisa Quali faz com a gente. Ela arrebenta nosso coração. E a gente ainda tem que ser forte, porque os estudos, os livros falam que a gente ainda não pode ser influenciado pela pesquisa que nós fazemos. Vamos combinar? Que aí tem que ser gigantado, né? Tem que ser agigantado. Mas, enfim. Aí tá. Então, ó, considerações finais. Eu tiraria estudantes maiores de 18 anos. Eu acho que eu colocaria pessoas que estudaram aqui no final, nas considerações finais, tá? Pessoas que estudaram na rede estadual da educação. Não colocaria maiores de 18 anos, porque tira isso, não interessa. São pessoas que já estudaram e todas elas são maior de idade, e quem lê o seu trabalho já sabe a idade que eles têm. Tá? Porque esse maior de 18 anos está parecendo que ele está estudante, está parecendo que ele está fazendo cursinho, dá tanta impressão aqui, né? Aí você vem, ó, os sujeitos dessa pesquisa são diversos quanto à sua faixa etária, tal, e demonstraram consciência e criticidade. Eu concordo plenamente com você, mas nós não podemos falar isso, tá? Nós não vamos poder falar, porque essa sua percepção é um juízo de valor que eu também tive, e que você pode dizer que os relatos, eles são, né, são relatos que muito ricos na linguagem, né, e no conteúdo. Aí você pode dizer, porque daí, embora seja ainda um juízo de valor, mas é um juízo de valor onde você não se posiciona, porque criticismo é uma coisa que pode ser criticada, né? Então, pode ser criticada, tá? E aí seria isso só, né, nesse ponto. Então, eu omitiria um pouco isso. A questão do sujeito foi a relação com o trabalho e a marginalização social. Isso aqui é importantíssimo, que eu acho que depois a gente precisaria pensar qual a relação com o trabalho, né? Pegar algumas falas específicas e olhar só exatamente isso, porque os relatos dão condição para isso também. Então, a influência escolar, né, o quanto isso insere no mercado de trabalho ou não, o quanto isso reprime, o quanto isso, né, abafa, discrimina. E aí, quando você coloca, sendo assim, pensar nas organizações escolares, sobre o paradigma redistributivo, aqui eu fiquei um pouco pensativa. Eu acho que você talvez deva dizer o seguinte: olha, você coloca lá que
que a ideia, né, é estudar os jovens, mas a gente sabe que os jovens é muito difícil. Mas eu acho que você poderia aqui dizer que, notadamente, o ambiente escolar, ele influencia. E você tem os elementos, né, que influenciam. Tá? Aparece todos ali. Compreensão sobre o ser, né, a questão da identidade, a questão da diversidade, eles aparecem todos ali. Então, acho que você poderia terminar dizendo que é notório que as organizações escolares têm responsabilidade sobre a vida das pessoas, de modo especial sobre a vida das pessoas trans. Porque para elas, ao invés de construir, o que você observa são desconstruções. Então, um ambiente que tem um papel de transformação na vida de pessoas trans, ele cumpre o objetivo contrário. Olha que coisa. Você imagina você falar desse jeito para os diretores, Fernanda? Né? Porque, e é forte a fala mesmo, porque é uma fala que machuca, né? Aliás, não é uma fala que machuca, são relatos que mostraram que essas pessoas foram machucadas. E nós não podemos deixar isso acontecer com os nossos jovens, que infelizmente continuam sendo machucados da mesma forma. Eu sei porque minha filha tem um amigo e é violentado diariamente, né? Então, é um amigo gay e tem um grupo anti-gay, vamos matar os gays, é o que rola dentro da escola, né? Muitas vezes, aí as professoras, em escola privada, isso é pior, porque se a professora se manifesta, ela corre o risco ainda de ser demitida, porque o movimento WhatsApp de mães, ou ambiente tóxico, né? Mas, enfim, eu faço parte de um, tem que fazer, né? Mas não é fácil, sai cada coisa ali que você fala, eu fico quieto, né? Faço o quê? Tem que ficar quieto, porque se você entrar, e são questões todas que falam disso. Então, eu acho que você precisa, né, dizer, colocar isso no final. Então, não só assim, pensar as organizações, o paradigma de sim, e aí você diz, dado que nós temos uma estrutura que não é amigável, pensando, né, o processo de reconhecimento, sob a ótica do reconhecimento, quais são os principais pontos? Quais são as principais ações? Você tem total condição de responder, tá? Formação de docentes, conscientização, né, de forma pautada em argumentos, estrutura acessível. E aí uma coisa que aí é muito difícil, né? Que além da mudança cultural, mas é o desenvolvimento de ações de sensibilidade nos nossos alunos. Mas eu sei o quanto é difícil levar essa temática para a sala de aula também. Tá? Mas eu acho que você vai, obviamente, indicar, e normalmente quando a gente faz agenda, o pessoal pensa que a gente é utópico, mas tem que ser muitas vezes, porque se você não marca o espaço não aparece nunca. Então, eu prefiro ser utópica e desejar, né, um lugar, no mínimo, né, que respeite a dignidade, do que eu ter que ficar aí, né, passando pano para situações, porque eu devo, né, obrigação para alguém, para um ou para outro, porque a gente sabe que a estrutura, que o institucional faz isso. Bem, eu já estourei todos os meus tempos, deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa. Não acho que é limitação a quantidade de pessoas, eu acho que, pelo contrário, é um ponto alto da sua pesquisa. E terminei dizendo aqui, sugestões mostrar aos professores do colégio, que eu já tinha dito antes. Enfim, deixa eu ver se eu consigo aparecer pelo menos aqui. Fernanda, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo cuidado do seu trabalho, parabéns pelo resultado do seu trabalho. Eu acho que é uma pesquisa que consegue mostrar de forma muito tangível, né? Mesmo qualitativamente falando, mas de forma muito tangível, o quanto as escolas podem, né? O que as escolas podem fazer para poder tentar amenizar esse ambiente, né, que não é um ambiente favorável. Vamos usar essa palavra para eles não se doerem tanto, né? Não é um ambiente favorável,
não é um ambiente amigável, né? Mais para frente, se alguém perguntar, Fernanda, mas por que não é? Você fala, porque é preconceituoso, porque é discriminatório, porque... mas como? Me prova. Aí você mostra os elementos, né? De modo geral. E aí depois você ainda dá os relatos como uma forma de justificativa. Tá bom? Parabéns novamente, foi um trabalho muito gostoso de ler, que eu já usei, inclusive, hoje de manhã, como exemplo, tá? Seu trabalho já foi citado, mesmo sem defesa. Olha isso, gente, como assim, né? A professora já cita o trabalho sem a defesa, mas eu queria te parabenizar aí pela dedicação, pelo cuidado, pela escolha do tema. Não é um tema, né, que a gente sabe que é todo mundo que tem o interesse, mas eu valorizo muito e por isso estudo esse tema, porque eu acho que a gente precisa dar dignidade para todos e todas, e todos e todas, né, merecem esse respeito. Eu acho que o seu trabalho não só devolve em termos de respeito, mas dá condições, né, da gente olhar para um grupo aí que é um grupo extremamente vulnerável, mas que sente aí, que vejo no seu trabalho extremamente representado, tá bom? Muito obrigada, desculpa pela demora, ainda que eu falei pouco. Eu peço desculpas aí ao meu colega também, que eu estou... Eles me chamam para a banca e aí não dá, entendeu? Ainda que eu perguntei para o Jefferson, eu tenho quanto tempo? 30 minutos. Eu estava com 30 minutos aqui no meu relógio. A câmera apagou, aí ficou pior ainda, que aí eu perdi a noção do tempo total. Professora Eliane, muitíssimo obrigado pelas considerações. De fato, assim, é muito importante ouvir a senhora, porque a senhora ajudou muito a gente na construção da pesquisa da Fernanda, na qualificação. Quando a Fernanda ela comprou o livro da Fraser, e a leitura da Fraser é bem densa, né? Ela foi desbravando a Fraser, mas fez toda a diferença na dela. Obrigado você mesmo. Entendeu, né, Fernanda, como você conseguiu dar uma outra, né, o senso, porque tudo é um senso de justiça, né? Eu adorei, eu achei que, nossa, acho que nunca uma pessoa fez tanto que eu pedi, assim, o que eu sugeri, claro, numa qualificação. Você está de parabéns. Fernanda, você quer falar uma coisa? Eu agradeço muitíssimo e reafirmo também essa questão de que eu ouvi várias vezes a qualificação, voltei os vídeos várias vezes, deixei a desejar mesmo na questão problema, que a senhora tinha falado que estava igual ao objetivo, que deveria ser reformulada, mas eu sei a competência e admiro muito a senhora, então eu quis fazer o que foi pedido, juntamente também com o que o orientador pediu. Então, eu agradeço muitíssimo e, assim, tenho muito orgulho de falar que a senhora participou da minha defesa e da minha qualificação também. Imagina, eu que fico orgulhosa de ser convidada e ser considerada aí para... Quando a gente lê trabalho bom, é tudo muito melhor. Tudo muito melhor. Obrigado, professora Eliane. Professor Felipe, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter aqui também. E a palavra é sua. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo, né, pelo convite, a professora Eliane por já ter feito uma explanação tão né, interessante. Né? Eu vou tentar colocar alguns pontos diferentes, até com um olhar diferente para algumas questões, sempre numa perspectiva de contribuir. E queria começar te parabenizando pelo trabalho. Eliane não está aqui presencialmente, a sala está pouco quente, né? E a Fernanda estava nervosa, mas você conseguiu levar muito bem, fez a apresentação muito bem, isso é muito bacana. E tenho certeza também que é fruto também da orientação do Jefferson, esse processo de diálogo. Olha só, assina embaixo de tudo que ele colocou, e ela tem um histórico nessas pesquisas muito maior que o meu histórico. Então, eu queria, já que eu concordei com vários pontos, trazer algumas outras questões, mais pensando daqui para frente. Né? Eu até coloquei que quando o Jefferson me falou assim, quem chega por último é mais difícil, né? Porque
o trabalho está pronto. Né? Então, acho que não é o meu papel poder reinventar a roda, até porque eu acho que nem precisa. Então, eu queria fazer... Eu fiz uma leitura muito pensando o que eu acho que dá para a gente ajustar para esse texto aqui ainda, que vai ficar, né, disponível para todo mundo, e também te dando sugestões, né, para a sequência do trabalho. Não dá para começar não mencionando, né, que da sua coragem para fazer esse tema, né? É um tema interessantíssimo, mas muito sensível e que demanda uma grande sensibilidade para a gente conduzir essa abordagem. Eu trabalhei com gênero e questões de raça na minha dissertação. Hoje eu trabalho com outras questões também, mas muito também com algumas questões de diversidade. E trabalhos como os seus, eles são importantes para a gente entender a relevância de um processo formativo, né, acima de tudo. E o fato disso ter alguma associação ao ambiente escolar, isso é muito positivo. Então, eu acho que o seu trabalho tem rigor, tem relevância, são questões que eu notei assim, ao longo do texto. Eu sempre gosto de dizer que algumas questões são objetivas e outras são subjetivas. E aí a palavra final é sempre do seu orientador com você, né? Porque a gente acaba que, mais que a gente esteja no mesmo ambiente, discutindo com as mesmas pessoas, sempre vai ter um olhar diferente, alguma questão, né? E não tem como abarcar tudo. Então, são escolhas, né? Dá para abraçar o mundo, a gente tem que fazer. Olha só, quando eu li o seu título, a Eliana até colocou algumas questões, narrativas de identidades, eu falei, poxa, vai ser uma coisa complexa, né? Não vai ser uma leitura que a gente lê de qualquer jeito, assim. E, de fato, seu trabalho é um trabalho bem robusto, assim. A Eliane trouxe uma questão que eu até tinha pontuado, até mudei a ordem aqui da minha fala. Quando eu li o seu título, eu imaginei uma coisa, e quando eu li o trabalho, eu vi que era outra. Isso não é um problema, obviamente, porque é só mudar o título, se você achar pertinente junto com o Jefferson. Porque quando você falou da questão do contexto escolar, eu realmente pensei que eram pessoas que estavam no contexto. Qual que é o cuidado que eu acho que a gente precisa ter? Principalmente pensando nas publicações. Tá? Aí eu falo como, né, líder de tema na Ampad, como avaliador, mas principalmente como editor de revista. Quando eu recebo a primeira leitura, isso eu sempre faço, quando chegam os trabalhos da revista, eu sou editor, o texto sempre me induz a alguma coisa, inclusive já para pensar alguns avaliadores. E aí, dependendo do recorte que a gente faz, pode parecer bobo, mas não é. Assim. Então, eu acho que vale a pena você pensar nisso, já para esse trabalho, mas para as publicações que você vai fazer, porque eu acho que não vai ser só um, não. Você tem muita coisa. Então, eu já queria te falar isso. Olha só. Na estrutura, vou tentar falar algumas coisas diferentes, tá? Para tentar te ajudar em algumas coisas. Quando você me apresenta lá o resumo, eu acho que o resumo é uma parte muito importante do trabalho, porque daqui a alguns meses, outros alunos vão ver o seu trabalho e vão, né, a partir do momento que eles souberam que ele foi bem avaliado, eles vão tomar como exemplo. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha no resumo e, por consequência, no abstract, no resumo, na forma como você coloca algumas questões. Por exemplo, o seu objetivo, eu acho que, como ele bem colocou, eu acho que tem que dar uma ajustada, até para ficar dentro da proposta que você fez muito bem. Né? Então, você não ter margem para dupla interpretação. A própria fala, né, de como se deu, me dá a ideia de finalização, quando, na verdade, a gente sabe que essa identidade está sendo construída ainda. Né? Não sei se tem um ponto final nisso, enfim. Então, eu queria destacar isso. Você fala um pouquinho, na questão dos métodos, dos 12 indivíduos. Eu já vou até adiantar uma questão que eu coloquei lá na frente. Eu concordo com o Eliane quando você fala da limitação, né?
você acha que foi uma limitação 12 pessoas? Eu sou bem chato com isso, porque eu acho que a gente fica, às vezes, prestando contas, nós que somos mais qualitativos, para o pessoal quantitativo, que 12 pessoas... tem nada, tipo... são 12 entrevistas muito interessantes, muita coisa legal. O que eu acho que, na verdade, é uma... Eu acho que colocar isso... Eu acho que a gente tem que colocar a limitação, mas eu acho que colocar quando, de fato, é dentro da nossa proposta. Né? E uma proposta qualitativa, eu não acho que seja. Você não está pensando em generalizar nada. Você está falando daquele grupo. E é isso. Tudo certo. O que eu acho que pode ser uma limitação, se a gente pensar na publicação e tudo, talvez seja a questão de a visão de um único grupo. Eu tenho tentado, nas minhas pesquisas e com os meus tentantes, e agora aqui em Horizontes também, a trabalhar com sempre mais do que um grupo. Porque tem um grupo que é central, né, para aquele recorte, mas existem outros grupos que compõem aquela história, aquelas narrativas. Então, quando eu escuto esses outros grupos, meu trabalho ganha maior robustez. E eu tenho visto uma facilidade muito maior de publicação quando a gente tem mais do que um grupo. Porque a gente deixa tudo bem mais amarradinho, então acho que cria uma possibilidade. Isso quer dizer que você vai continuar fazendo a pesquisa? Você pode continuar no doutorado, no mestrado acabou, isso aí está ótimo. Mas se eu tivesse que colocar uma limitação, eu colocaria isso, de um olhar, que por mais que sejam de 12 olhares diferentes, é um olhar de um grupo. Só tem comum, né? Isso. O projeto era para ser mais pessoas, era para ser os professores pais. Mas concordo perfeitamente. O que é natural também, porque na época do projeto a gente abraça o mundo, depois a gente começa a fazer esforço. Super natural. Então, porque no projeto também a gente ia trabalhar com adolescentes. Sim, e aí a gente pegou assim, então a gente teve que pegar alguns outros grupos. Uhum. E aí, quando a gente foi para as pessoas que já tinham uma concepção um pouco mais amadurecida daquilo, se a gente fosse pegar outro grupo, ia ficar assim muito... porque os dados eram muito tensos. Assim, né? Olha o seu doutorado. Essa tarde. Eu tive um pouco de dificuldade, vou confessar que eu tive dificuldade ao longo do texto, todas as vezes que você falava um pouquinho sobre isso. Para entender, você até cita em algum momento, mas eu ainda fiquei com um pouquinho de dificuldade. Para entender como você encontrou e definiu essas 12 pessoas. Elas foram pelo processo de bola de neve, né? Sim. A primeira pessoa que eu entrevistei, ela é uma pessoa que já até compareceu aqui no centro universitário. Uhum. Foi por sugestão do orientador. Uhum. Aí, a partir disso, eu fui em coletivos, e talvez seja também isso que tenha dado mais robustez, porque aí eu peguei, disparei mensagens para essas pessoas, e tive várias negativas de pessoas falando que o que o Jefferson falou, né, da questão de usar a história delas, depois não ter uma devolutiva, mas muitas dessas pessoas que participavam desses coletivos fizeram também. Então, aí a partir dessas foram fazendo amplificações, de indicações. Eu estou te falando isso não como uma questão de crítica, porque eu também utilizo essa técnica da bola de neve, mas eu tenho apanhado em algumas tentativas de publicação com uma delinear assim, da forma mais passo a passo mesmo, como é que se deu essa construção, para não transparecer que isso foi feito de forma leviana, tal, que eu tenho certeza que você não fez dessa forma. Mas só para a gente entender por que essas 12 não outras 12, uma coisa, sabe, que é muito uma leitura de quantitativo para justificar muita coisa, mas eu acho que a gente precisa ter algum cuidado. Você fala dos seus resultados nessa parte do resumo, me parece adequado. As suas contribuições, que são metodológicas, eu acho que a gente precisa... talvez seja um ponto que, talvez, para a versão final desse trabalho, você possa pensar um pouquinho. Assim. Eu vi que você colocou, acho que até por uma estrutura junto com o Jefferson, mas eu senti a contribuição teórica, mas lá no final do texto, depois de ter visto tudo. E aqui já é legal você já iniciar dando essa contribuição, que as pessoas já começam dizendo isso de forma mais clara. Mas eu não senti a contribuição metodológica.
E eu acho que a própria forma como você construiu esse grupo de 12 pessoas já pode ser uma contribuição metodológica, desde que você detalhe isso. Então, eu acho que vale a pena, e isso pode ser uma coisa legal para a publicação. As contribuições pragmáticas organizacionais, eu sugiro completar muito em função, né, do que você traz antes. Eu coloquei aqui até uma questão lá para o final do texto, mas já queria falar, que é assim, perfeito, seu trabalho é muito interessante, tem muitas contribuições, mas se a gente pensar que a gente está no mestrado em administração, e como que esse trabalho feito, pensado, né, a partir de experiências que foram vivenciadas no contexto escolar, existe alguma agenda que a gente possa criar para novas pesquisas que também possam perpassar pelo ambiente organizacional? E aí eu falo isso muito em função do nosso mestrado, né? E da contribuição que a sua pesquisa pode dar e o potencial que ela tem para trazer. E aí, por fim, nessa parte, a questão da ordem das palavras, né? Aí eu acho que dá para... Acho que não é bem essa ordem aí, não. Eu falei, até a ordem não está muito legal, né? Falei, cadê as narrativas? Por que a identidade está por último? Enfim. Isso pode parecer bobo, mas não é. Quando a gente vai fazer as pesquisas, né? E muitos artigos aí vão de 3 a 5, a ordem vai fazer diferença, né? Na busca. Então, você pode deixar de ser citado aí por, né, ter passado por isso. Bom, uma vez que você fizer essas modificações, o inglês e o espanhol, né, precisa dar uma arrumadinha. Bom, vamos lá. Na página 10, não, já faz isso. Na página 17, eu também gostei do seu prólogo. Confesso que eu não vejo isso em muitos trabalhos, mas eu acho interessante. Aqui você tem mais liberdade, né, para se colocar. Achei, como Eliane disse, poético a forma como você coloca. Achei um ponto bem bacana do seu trabalho. E aí, quando eu li, como eu não te conhecia, eu falei assim, nossa, gente, será que ela vai também se colocar muito no restante do texto? Eu fiquei preocupado, mas eu vi que você soube separar bem. Então, foi um ponto positivo. Queria te parabenizar por isso. E esse tipo de situação ele é interessante porque ele ajuda uma pessoa que ainda não te conhece a conhecer um pouquinho por que você está fazendo essa pesquisa, o que te envolve. Então, acho isso muito legal e é um ponto que eu achei interessante. Pensando na sua introdução, eu gostei muito da sua justificativa. Antes de falar até do objetivo, tá? Eu fiz uma orientação esses dias num grupo de, só abrindo parênteses, num grupo de iniciação científica. Os meninos querem fazer mestrado, aquela coisa toda. E aí eu pedi para eles uma justificativa. E eles me falaram, aí eles começaram a fazer justificativas muito pensando do interesse deles. Eu falei, gente, o interesse de vocês não é suficiente para a gente fazer o trabalho. Vamos pensar numa justificativa que, de fato, quem for avaliar o seu trabalho fala, olha, isso aqui tem valor, isso aqui tem contribuição, isso aqui tem um potencial, independentemente se eu estudo isso ou não. Né? Eu acho que o nosso papel, enquanto professores, é sempre avaliar o texto numa perspectiva assim, olha, não interessa se eu estou estudando isso agora, não interessa se é o meu trabalho. A minha avaliação é, né, cientificamente, se isso é um trabalho de relevância, se tem contribuições, e isso vem muito da justificativa. E eu gostei muito da forma como você justificou, né? Trazendo dados, né? Eu sei que já é óbvio, né? Para quem tem o mínimo de entendimento sobre esse assunto, da emergência de discutir isso, mas eu achei legal a forma como você discutiu isso. Acho que fez muito sentido para o trabalho e para o meu engajamento com o restante do texto. Então, queria te parabenizar por isso. Bom, tentando entender minha letra aqui, quando eu fui lendo seu trabalho. Vamos lá. Pensando no objetivo, né? A Iriane já colocou algumas questões, e aí eu queria te colocar outras.
no seguinte sentido. Ela até mencionou, né? Quais as influências na construção da identidade, na construção identitária, enfim. Eu acho importante isso, porque você não limita, em alguns momentos do texto eu achei isso, que a identidade foi construída apenas dentro de um contexto vivenciado há 40, 20, 30, 10 anos. E aí isso tira o potencial do seu trabalho, porque não é só isso. Então, eu acho que é muito em função, até coloquei aqui, ó, como a vivência escolar contribuiu para a construção identitária. Eu acho que é por aí, sabe? E eu acho que para as publicações vai fazer total sentido isso, porque como as idades são muito diferentes, né? E aí você fala uma coisa que, assim, você está dentro de uma temática que tem várias subtemáticas, né? É um campo transdisciplinar. E aí é impossível abarcar tudo, né? É impossível. Então a gente acaba tendo que fazer recortes. E a gente vai sofrer com isso, né? Na vida acadêmica, sempre, porque a gente faz uma dissertação de 160 páginas e no artigo de quase 60 mil palavras, e no artigo você tem 8 mil palavras, e quando tem. Então, assim, isso é um sofrimento, né? Mas é um problema que a gente sabe que todo mundo vai passar. E aí, quanto mais específica você for aqui, melhor. Aí eu volto naquela questão, né? Por que essas duas pessoas e como que essas duas pessoas de formações diferentes, de vivências diferentes, formações diferentes, até, eu diria até apoios diferentes para entender esse processo, se juntam para fazer o seu trabalho. Então, acho que isso é um ponto. Então, eu iria para isso, sabe? Assim, como que a vivência contribuir, que foi uma vivência anterior, já são novas vivências, para essa construção identitária. Eu até usei o termo egressos, mas eu não acho que seja egresso, porque o egresso dá a sensação de que acabei de formar, talvez a ideia de um grupo, pontos. Aí já não é sugestão, é pergunta para você pensar com o projeto que vocês vão fazer. Vamos lá. Referencial teórico. Achei o seu referencial teórico muito bem construído, sim. Autores, você citou alguns autores que não são fáceis. Vou ficar só no Foucault para não polemizar muita coisa. Mas você usou autores que não são fáceis, e eu acho que você conseguiu construir muito bem, se você escreve bem. Então, isso ficou interessante da gente, né, visualizar. E é sempre um desafio trabalhar Foucault, né? Nossa, para a gente que já está, né, fazendo isso há mais tempo, é complexo. Então, eu não sei quem teve a ideia, se foi o Jefferson, mas parabéns à Paulo. Ela veio com o Canva e falou assim, que tal a gente trabalhar com Foucault? Ele vai trabalhar por aqui. Aí ela gostou da ideia. Você já sabia que era Foucault antes de te falar? Porque a gente teve a primeira disciplina, né? De teó. De teó. Já veio com tudo. Achei que a gente colocou no escuro sem te falar que era. Não. Já sabe. Aí depois ela foi entrando nos outros. Mas então, assim, acho que, né, é um referencial teórico robusto. Aí eu vou te falar uma coisa, pensando como editor, que é o seguinte: você tem 74 referências no seu trabalho. Dessas 74, 30 estão acima de 2020, 40%, mais ou menos. E desse total, você tem 9 referências internacionais e só 2 acima de 2020. Cabeça de editor, avaliando as coisas. Mas qual que é a questão? Tem muitas revistas que vão te exigir percentuais para tudo. Percentual de artigos de menos de 5 anos, percentual de artigos internacionais, autores clássicos, autores contemporâneos e tal. E aí, eu acho que na dissertação, isso não é um problema para a dissertação, tá? Depois. Eu acho que você vai ter um trabalhinho aí para incluir novas referências internacionais. E para incluir novas referências mais recentes. Por quê? Como é um campo
que ainda, né, está... Eu sempre gosto de dizer que é um campo de informação, né? Que cada hora a gente ganha uma nova categoria de análise, a gente vai construir. Mas mesmo sendo um campo novo, é um campo que tem muita publicação. Então, você vai ser cobrado por isso. Então, qual que é a minha sugestão? Antes de você ser cobrado, você já entrega isso na publicação. Isso é a coisa mais básica que vão te cobrar. Então, eu já teria esse cuidado, tá bom? Uma questão, assim, que passa, você já deve ter lido isso aqui umas 30 vezes, o Jefferson também, e às vezes passa. Às vezes tem uma coisinha errada ali, outra coisa normal, ninguém está imune disso. Só que tem uma coisa que você usa em alguns momentos que eu acho que vale a pena dar uma revisada, que é o seguinte: usar o mesmo autor durante muitos parágrafos seguidos. Tem desculpa que eu não anotei a página, acho que é o logo. Tem um certo momento que você utiliza ele em 4 parágrafos, aí você fala de alguém, você já volta a utilizar ele mais 3. Então, assim, parece quase que um resumo daquele autor. E isso é uma coisa que para a publicação vai te pegar, sabe? Assim, inclusive os diálogos que você faz, enfim, eu acho que isso é um ponto para a gente ter um pouquinho de atenção. Bom, aí lá na página 40, acho que a página não, instância de tempo, circunstâncias, eu marquei isso foi em PDF. Na página 40, você faz... é a página 40. Mas isso vale para o texto todo, tá? Você coloca assim, Foucault 2022, Nunes 2021. Aí embaixo, você cita Foucault, você cita Nunes e Pereira. Aí antes você citou Nunes e Pereira. Enfim, você vai fazendo vários autores, que isso é legal, né? Porque o referencial é uma conversa. Não é só nessas páginas, não, só porque eu marquei essa de referência. Qual que é a questão, tá? Eu sempre fico pensando até que ponto aquele parágrafo foi, de fato, uma construção coletiva daqueles dois autores, ou se no meio do parágrafo tem uma quebra e uma complementação. Eu estou te falando isso porque eu mandei um artigo recente para uma revista com quadros alto, e aí eles me devolveram, e eu mesmo tenho, eu estou te falando isso porque eu tenho o costume de fazer isso, tá? Eu vou lendo e refletindo, vou colocando os autores, no final eu fiz um parágrafo pensando nisso. Só que eu tenho visto alguns avaliadores bem chatos com isso, sabe? Assim, até que ponto é Foucault, até que ponto é Nunes? Eles estão dialogando mesmo? Será que estão, assim, será que você repetiu? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Principalmente quando são trabalhos muito antigos. Como líder de tema, né, a gente tem acesso a algumas avaliações. Né? Então, uma coisa que eu percebi em uma avaliação que eu vi uma vez é o seguinte. E aí depois eu fiquei realmente desconfiado do que estava acontecendo. Eu peguei um artigo de 2024, citava um trabalho de 1980, citei no meu trabalho do de 24 de 1980, mas eu nunca vi o de 1980. Né? Se fosse fazer certinho, seria um apude, né? Uma citação de citação. E quando você faz isso muitas vezes com trabalhos muito espaçados de tempo, pode gerar essa impressão. Não estou falando que você fez isso, mas, né, para evitar esse tipo de questionamento, eu acho que é importante fazer isso, tá? Então, acho que são pontos aí para a gente pensar. Lá na página 60, deixa eu ver o que eu coloquei na página 60. Página 60, você... Ah, tá. Que começa a questão do percurso metodológico. Então, só para fechar, o referencial eu acho que é um bom referencial. Obviamente que para a publicação, acho que você vai ter que fazer essas escolhas, né? De adicionar algumas coisas e, ao mesmo tempo, ter o desafio de cortar algumas. Né? Mas, enfim, o bom é que você tem muita coisa para cortar. O problema é quando a gente tem que acrescentar. E é a questão. Uma questão básica, tá? E aí é uma questão minha, tá? Você não precisa considerar isso, se não for o caso.
Mas eu não gosto muito desse conceito de pesquisa básica, pesquisa pura, fundamental. Sim, não vejo muito sentido, e acho que para publicação isso não vai te ajudar muito. Eu vi que você usou várias referências na metodologia, que são referências clássicas, por exemplo, Gatsby. São algumas referências que a gente sempre utiliza. Tá? Eu tenho, sei lá, 12 anos que eu faço pesquisa, eu sempre utilizo algumas referências que são clássicas. Mas, na medida do possível, tem alguns trabalhos mais recentes, assim, que te dão um olhar metodológico mais interessante. Eu trabalho com uma técnica que se chama fotolicitação, que é com o uso de imagens. A gente teve artigos recentes publicados na RAC, se não me engano, do ano passado, que tinham essa pegada metodológica. Então, eu acho que vale a pena, porque, assim, um artigo de Teixeira 2023 é mais um para contar contra você de ser um artigo antigo. Entendeu? Então, aqui dá para evitar e para pular isso. Eu vejo que você tem um cuidado muito grande, isso é muito legal, para, por exemplo, história, você explica, né, na página 61, você coloca lá. Para a estratégia de pesquisa, ressalta-se existem 4 conceituações de história oral. Aí você fala história oral de vida, história oral temática, tal. Eu acho super legal esse esforço. Você vai ver que quando você for publicar, cada palavra conta. Eu acho sempre importante que a metodologia ela seja direta, não no sentido de explicar o conceito, mas de explicar o como. Como você adotou aquela escolha? Por que você adotou aquela escolha? Se for necessário, até para despoluir um pouco o texto, coloca isso como nota de rodapé. Eliane falou uma coisa que eu concordo muito. Assim. Em vários momentos do texto, eu vejo que você tem um cuidado de explicar, né, várias coisas, e, ao mesmo tempo, algumas você passa já, né, dando a entender que todo mundo está sabendo. Eu que tenho pesquisa nessa área, Eliane que tem muita pesquisa, já tem muita pesquisa, aí a gente entende e tudo mais. Mas o seu texto não pode ser só para quem entende. Então, acho que vale a pena essas notas. E eu acho que você vai ter um ganho muito grande com isso, por isso vai te liberar para ser mais objetivo em alguns pontos que eu acho que são importantes, tá? Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Essa questão das referências que eu tinha falado, a questão do como, menos do conceito. Tá. Eu gostei muito das suas categorias, tá? Até avançando um pouquinho, acho que foram bem pertinentes. Acho que o modo como você construiu ficou bem legal. A análise do discurso não é fácil. A análise crítica do discurso é mais complexa ainda do que a perspectiva francesa, por exemplo, que eu usei na minha dissertação. Então, achei legal a forma como você construiu e depois também a coragem. Mas também é uma coisa que, assim, para esse tema, uma análise de conteúdo não ia ficar legal. Né? Então, foi certeiro. Arriscado, mas certeiro. Né? Eu falei para ela, você dá conta, vai. Arriscado, mas certeiro. Então, achei muito legal você ter feito isso. Eliane trouxe alguns pontos da análise, que eu não vou repetir, mas eu queria discordar levemente de uma questão, que é o seguinte. Eu entendo a questão da dissertação, da tese, ser um espaço para escrever, depois a gente corta. Mas eu acho que, em alguma medida, a gente tem que ter uma preocupação, em alguns momentos, com o leitor. Por que eu estou te falando isso? São muitos dados. Não são dados simples. E aí, em alguns momentos, e eu queria destacar o 4.3, por exemplo, eu contei, o 4.3 tem 20 páginas. E aí, assim, eu estava entretido com o seu trabalho, porque eu acho o tema muito interessante, eu fui lendo e tudo mais. Mas no 4.3, especificamente, eu tive que parar uma hora. Cara, deixa eu assimilar isso aqui e depois para a gente seguir.
Isso se deu em função de duas coisas. Você tem alguns trechos que são muito longos, Eliane mesmo falou isso, né, na questão da gente cortar. E eu sei que às vezes dói cortar, né, porque tudo parece importante. Mas eu senti que talvez assim uma subdivisão, e eu acho que assim, se eu pudesse sugerir, eu faria isso ainda para o trabalho final, para quem vai pegar o seu trabalho lá no site do Horizonte e vai ler, sabe? Para tornar para não que ele não deixe de ser atrativo, porque ele é muito atrativo. Mas o próprio relato, estou com um relato aqui na página 73. Se eu apagar aqui o comecinho e subir um pouco, ele tem uma página. Sim. Então, eu entendo que isso também é muito em função da questão da história de vida, da forma como você está construindo, tá? Eu tenho total ciência disso. Só que, quando tem um relato tão extenso, eu fico depois pensando assim, nossa, será que ela vai dar conta de depois analisar isso? E analisar não no sentido generalista, analisar fazendo diálogo com a teoria. Eu vi que você fez um esforço muito grande de fazer esse diálogo com a teoria. Isso é muito positivo, né? Porque senão é o achismo da Fernanda diante dos dados. Mas justamente por os relatos serem muito grandes, tem coisa que passou. E aí o fato de ter passado, e alguns de vocês você ter grifado, chama a atenção de quem estava, né? Quem não tinha percebido. Então, assim, eu olharia um pouquinho para essa análise e tentaria dividir ela um pouquinho, sabe? Até porque, né? Aí é um desafio para você e para o Jefferson, mas como que vocês vão transformar isso aqui em artigos? Tá? Porque quando está tudo junto, perfeito, faz um total sentido. E quando a gente for dividir isso? Eu estou vivendo esse tempo agora com os trabalhos da minha tese. Eu fiz a tese em 5 grandes artigos. E agora eu estou escrevendo. Só que, assim, muito apegado nesse aqui, com a relação desse aqui e tudo mais. E como você já não fez uma divisão, está tudo muito extenso, eu acho que vai ser um desafio maior. Obviamente que você vai conseguir, mas é um esforço que talvez valha a pena. Como sugestão, talvez eu faria essas divisões muito em função do referencial que você for ter para aquele artigo. Porque pensa, se você vai adicionar novos trabalhos mais recentes, será que, e obviamente não na análise, você vai ter que fazer um diálogo com a teoria, será que não é mais interessante primeiro vamos entender qual vai ser a teoria aqui, quais autores vão estar aqui, e desse aqui o que eu vou utilizar? Eu faria dessa forma. Eu acho que pode ser menos difícil, eu falar mais fácil, menos difícil. Mas tenho certeza que você tem total capacidade para conseguir. Tá? Nessa questão da revisão, né, e aí é aquela coisa da gente estar cansado com o texto. Né? Algumas coisas passam, mas eu vejo que você usou sinônimos para escrever, estou jogando lá sinônimos, claro que sim, todo mundo usa, é a salvação dos pesquisadores. Mas tem algumas palavrinhas que você usou que eu acho que não é algo que você queria ter utilizado. Por exemplo, tem uma hora que você fala, eu não vou lembrar onde está, tá? Depois você dá o localizador. Você fala assim, hiperativa. Mas o que você quis dizer foi imperativo, no sentido de necessário, totalmente prioritário aquilo. Não hiperativo no sentido da hiperatividade. Então, os sinônimos, às vezes, eles nos pregam umas peças, assim. E aí eu senti isso em alguns momentos do texto. Que, assim, quando você for fazer os artigos, você vai ler de novo, tá? Isso passa. Mas, quando você viu, eu me identifiquei lá, a gente cai nessas armadilhas em alguns momentos. Bom, então, assim, a minha grande consideração de análise é muito nesse sentido, sabe? E, às vezes, sentir que você sinaliza, mas você não consegue discutir totalmente, porque tem muita coisa, e eu não sei se precisa, né? Mas como você demarca, você chama atenção para aquilo. É um ponto que eu queria
eu queria trazer. E aí, achei que eu ia falar em 30 minutinhos, mas eu vi que eu já passei também. Aí, uma coisa que eu queria falar para você lá nas considerações, tá? Para a gente arrematar. É o seguinte, vamos lá. Você coloca assim, no primeiro parágrafo. Logo, foram inseridas neste estudo todas as formas de indivíduos que não se ajustam às relações normativas entre sexo e gênero. Todas aí eu coloquei assim, oi? Como assim? Não. Então, vamos evitar isso. Depois, você coloca assim, embora os cenários descritivos apresentem organizações escolares do passado deles, as memórias reverberam no tempo presente. Aí eu coloquei, importante, observação e ponderação. Tá, eu lembrei aqui de um artigo que a gente publicou na Economia e Gestão, que está muito baseado assim, barreiras que a gente estava estudando pessoas com deficiência. E as barreiras que eles enfrentam ao longo da vida. Essas barreiras acabam sendo reflexos de situações que são construídas cotidianamente. E as barreiras, elas não somem, criam-se novas. E as estratégias de enfrentamento vão se ajustando. Eu até gosto muito desse, eu sei que às vezes ele é polêmico, mas eu gosto dessa questão de estratégias de enfrentamento, sabe? Porque, querendo ou não, tem muita coisa aqui, né, relacionada a isso. Se você, por exemplo, fizer um caso para ensino, eu acho que é um potencial de ser trabalhado, você tem vários relatos para isso, utilizar como os objetivos de aprendizagem quais são as estratégias de enfrentamento vai contar bem. Então, acho que é uma sugestão. Aí aquela questão dos sinônimos, né? Você usa às vezes a palavra depoentes. Acho que alguns depoentes relataram, né? Acho que dá para trocar, não era bem essa palavra que você queria. E aí o Jefferson vai até me ajudar. Eu não sei se isso é como eu sou calouro, professor no Horizonte, eu não sei. Essa questão de 5.1, 5.2 das considerações. Não, pode colocar ou não? Tá, beleza. Que aí eu ia te sugerir, porque eu não sabia se era uma questão, né, de regra, mas eu ia te sugerir para não. Eu acho que não precisa. Só o top, deixa só o texto. O texto, né? Só tirar o top, sim. Isso. Aí aquela questão da contribuição, as suas limitações. Aí eu acho legal você voltar e aqui deixar isso bem claro, assim. Qual que é a sua contribuição teórica, qual que é a sua contribuição metodológica, qual que é a sua contribuição para as organizações, no campo organizacional. Então, acho que aqui vale a pena deixar isso bem demarcado. E eu gosto, inclusive, de pegar o objetivo e falar, ó, o segundo objetivo era este. Responde. O terceiro objetivo era esse. Eu gosto disso, acho que fica bem bacana. Você coloca aqui, ó, no final do 5.1, sabendo que as instituições sofreram mudança ao longo do tempo, seria interessante a realização de pesquisa com sujeitos que ainda estão inseridos nas organizações escolares, que agora eu entendi que era o que você ia fazer, né? A fim de fazer análise de influências que acometem no tempo presente as construções e identidades. Eu até perguntei, né? O que poderia ser feito para atenuar essa possível limitação, considerando que você começa o seu texto falando que você está falando do contexto escolar. E não é isso. E aí eu fiquei muito em função assim, do que você prometeu no início, do que depois você já corrigiu, de como a gente está chegando agora e concluindo o seu trabalho. Eu, sinceramente, assim, eu vi você falando que você queria com estudantes, menores de idade, é sempre um desafio, né? Menores de idade, assim. Não só por questões de comitê de ética para passar e tal, mas também do entendimento que essas pessoas têm que elas estão vivenciando. Você teria uma pesquisa, eu ouço dizer, totalmente diferente. Que aqui uma pessoa de 60 anos, que já tem a maturidade para entender o que vivenciou e qual foi o papel dela nesse processo, é uma coisa. Adolescentes, assim, acho que assim, você teria uma outra questão.
Então, eu fico até pensando assim, será que daria para fazer dessa forma no contexto escolar? É como a agenda de pesquisa futura, eu até coloquei assim, a viabilidade ou é uma proposta para propor? Então, eu fiquei pensando nisso, tá? Pode ser uma visão mais fechada minha nesse sentido, mas, enfim. A questão, né, de que, para mim, não é uma limitação das pessoas, para mim, você não tem que justificar essa questão, pelo menos no entendimento. Para mim, talvez a limitação seja, né, não ter outros grupos que complementem, né, ou trabalhem as questões. Eu vi que você citou até outros métodos de coleta, enfim. Aí eu fiquei até pensando assim, você citou eles pensando em alguns desdobramentos possíveis. A observação, por exemplo, a socialização, ela seria um método muito interessante, né? Até mesmo na questão de estrutura física, mas ali na relação mesmo, né? Sim. E aí, talvez para ficar mais claro isso, eu sugeriria assim, como agenda de pesquisa, sugere-se tópico 1. Isso aqui, que pode ser desenvolvido dessa forma. Documentação, eu pensei nos registros, né, de atas, coisas que acontecem até mesmo a legislação também. Só para entender e deixar isso mais amarrado. E, por fim, essas das referências já falei, né? Contei lá, foi lá. Eu acho que, assim, o seu texto, ele é muito rico. E eu acho que o último parágrafo dele me dá a impressão de você, tipo, perdeu o fôlego. Perdeu o fôlego. Eu acho que merece, para uma dissertação dessa qualidade, um encerramento mais potente. E aí, talvez o encerramento mais potente seja tanto passar uma mensagem, não mensagem motivacional, mas mensagem assim, de que, olha, isso aqui tem uma potência para virar uma transformação positiva neste ambiente, e o que isso pode contribuir no campo das organizações, para a gente fazer esse arremate final de um mestrado em administração. Vai muito na linha daquilo que a Eliane falou no finalzinho lá da construção e da desconstrução dos assassinatos. Isso, de fato, foi algo que se alcançou e a gente deixou isso muito claro. Isso é uma contribuição muito grande. Você tem a resposta, é só redigir. Olha, é isso. Espero ter colocado novos pontos aí para você pensar. Novamente, te parabenizo pelo trabalho, parabenizo o Jefferson também pela conclusão. Eu te desejo muito sucesso aí nas próximas etapas. E você vai me prometer que você vai publicar essas questões autografantes e vai deixar a dissertação só no site. Isso, ela já está intimada. Ela já está intimada já. Alguns artigos. E você falou uma coisa só para fechar, que é a questão da devolutiva, né? Sim. Gente, isso é tão importante. Às vezes a gente faz a pesquisa assim, tipo, parece que a gente faz igual sanguessuga, né? Foi lá, depois some na vida. E eu acho que tem um retorno que seja importante. E aquela questão de transformar isso de uma forma mais técnica e levar isso para as escolas, eu acho que também é parte desse retorno, né? Quase como uma obrigação. Sim. Bom, é isso. São Obrigado, professor Felipe. Fernanda, quer falar alguma coisa? Muito obrigada. Suas contribuições também, assim, enriqueceram. Poderia ter estado lá na qualificação também, ia ser muito bom. Eu espero que o meu trabalho não passe pelas suas mãos em edições, né, quem sabe. Também vou seguir fielmente com o orientador as indicações. Obrigado. Pessoal, agora a gente vai deliberar, a gente vai sair da sala. Professora Eliane, vou te fazer uma ligação, só para a gente deliberar a respeito da banca da Fernanda, tá? Combinado. É só fechar a câmera e o microfone. A câmera já está fechada o tempo todo. Essa câmera hoje. Horrível, né? Fernanda do céu, grande eu peguei o estado, mas me corriam as compreensões, né? Adorei.
Aqui eu vou, vou pegar uma. Dá mais tá bem, não, não faço. Aqui, de vontade de falar, não se faz nada de novo. Só vou falar para você. Ele que saiu, que você não tinha dado por dizer que eu faço ideia com você. Isso não vai. Eu gostei de entender. Eu já estava fazendo isso, com esse meio que já depende de ser uma rede. Você não fala, a gente não fala assim? Não, você vai ficar melhor. Nossa, lógico. Então, vai. É o mesmo, é o serviço que você escreveu. Eu vou pegar o livro ali, não, isso achei que eu contei. Mas eu acho que eu entendi a parte que você esse consiste em uma verdade, eu não tinha saído da escola, mas aí vai ser meio um vídeo de mente, mas a pessoa de trabalhar você tem mesmo seus não na minha mente. Ah, tá. Porque primeiramente já tinha bloqueio. Eu vou passar o entendimento não foi com os adolescentes, nem com a família disso. Foi com o comitê de ética sempre e da Secretaria de Educação. E as escolas, não vão aceitar, porque aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer entrevista dentro da escola. Então, eles não aceitavam. Então, para não delongar, porque o processo para liberar demora muito. Então, para não delongar, a ação de 50 específicos, eles apontaram diversos comitês de ética. Então, foi uma coisa de base. Foi um senso. A banca tem milhões de universidades, a gente não vai estar falando isso já, a gente não vai estar falando várias empresas, né? E o investimento em Brasil, depois ele fica no site da faculdade. E aí você não, porque eu tenho que mudar isso tudo, porque não tá, vai fica por Deus, tá? Pode falar. Vai ter mais um deles. Mas finalmente tchau. Eu entendi qual seria a oportunidade que vai nos dar. Esse que você não tem. E a pessoa fala que esse vai ser eu ia pegar um desses aprendi a falar da parte da até quando você tem que não sei se eles esquecem são as reais não deve ser assim não pode saber da consciência foi mal diferença do capital do mundo chegar lá é bem alto já para o negócio esse nós criamos o projeto nosso eu tenho noção disso, eu não ainda você sabe noção disso,
diretamente do próprio social. É uma gestão mudou a universidade. Não é para a gente receber a administração por resultado da autoridade. Mas a gente vai mais ambiente para você. Hoje é uma de saúde, você vai ser esse tipo de não vão ser também vocês ensinam. Eu não vejo que na nossa já sei que eu ia aplicar esse, a menina está assim, eles gostam de eles provavelmente só que assim, eu ouvi eles são eles essa coleção ao mundo treinamento mais eu achei que fazer na mesa para mas parecido eu vim também eu não sei esse eu vim eles passaram a experiência de nós aprendeu a esse tanto muito diferente essa sabe porque leva mais eu achei excelente ela fala tá bom top. Eliane? Eliane? Vou esperar a Eliane voltar. Eliane? Oi, tô ouvindo agora. Voltou, né? Tava mutado. Vou fazer a leitura da ata da Fernanda, tá? Pode fazer. Ata de defesa de dissertação de mestrado acadêmico da senhora Fernanda Machado Anunciação, registro número 778, no dia 4/10/2024, às 14 horas, reuniu-se no Centro Universitário em Horizonte a comissão examinadora da dissertação indicada pelo colegiado do Programa de Mestrado Acadêmico em Administração do Centro Universitário em Horizonte para julgar o trabalho final intitulado Narrativas de Identidades, Histórias e Memórias de Indivíduos Transgêneros no Contexto Escolar. Abrindo a sessão, o senhor presidente da comissão, professor Jefferson Rodrigues Pereira, após dar conhecimento aos presentes do teor das normas regulamentares para a apresentação do trabalho final, passou a palavra à candidata para a apresentação do seu trabalho. Seguiu-se a arguição pelos examinadores com a respectiva defesa da candidata. Logo após, a comissão se reuniu, sem a presença da candidata e do público, para julgamento de expedição do seguinte resultado final. Aprovado. Fernando. Parabéns! Parabéns pela finalização. Oi, Eliane, essa aqui é a mãe dela. Cadê? Deixa eu conhecer a mamãe. Ai, parabéns, mãe, pela filha. Obrigada. Bom. Eliane, você consegue aparecer aí na câmera para a gente tirar uma fotinha? Ah, eu consigo assim, ó, esses 5 segundos, gente. Vamos lá, vamos dar. Vocês vão ter que fazer a foto agora em 2 segundos, porque eu não sei o que aconteceu com essa câmera aqui. Estou com vontade de jogar esse computador fora. Espera aí, então. Prepara aí, gente, que é o tempo. Espera aí, ela aparecer. Eu vou de novo, espera aí que eu vou de novo. Segura. Espera aí. Agora não é o time do celular, gente, é o time da câmera 2. Vai aí, Eliane. Aparece aí. Espera aí, tá quase aparecendo. Voltei. Olha aí. Ah, ficou ótimo, Eliane. Eliane, deu muito, deu certinho. Eu vou te mandar aí. Muito obrigado, viu? Pela participação. Imagina, eu que Foi um agradeço. prazer. Fernanda, parabéns novamente. Muito obrigada. Tá bom? A gente vai seguir, a gente segue juntos aí sempre. Obrigada aí pela audiência. Felipe, obrigada. Foi muito bom te ouvir. Notei várias dicas aqui. Muito bom. Jefferson, brigadão pelo convite. Foi um prazer te ter de novo, Eliane, aqui com a gente. Prazer é meu.
Agora sextou com alegria, sextou com aprovação. Vá curtir, Demais da vá conta. curtir o merecido título de mestre em administração. Mais uma com orgulho, tá bom? Tá. Obrigado, viu, Eliane? Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, Fernanda.